Olá, gente. Eu sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história deste sábado, 1º de maio de 2021, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Em 1889, o pintor holandês Vincent van Gogh pintou uma série de quadros chamado Os Girassóis. Nesta série, ele interpretava, através dos girassóis, a renovação da vida, através do ciclo contínuo entre vida e morte, morte e vida. É sobre os girassóis que nós vamos falar neste 1º de maio, sobre a luta dos trabalhadores, porque também, em 1889, a Segunda Internacional Socialista estabelece, vamos dizer assim, o 1º de maio como o dia de luta dos trabalhadores do mundo inteiro. Para muita gente, o 1º de maio é um dia de praia, um dia de festa, um dia de alegria. Aliás, dia de alegria deve ser todo dia. Mas tem muita gente que, por várias razões, não sabe exatamente o que é que estamos comemorando ou o que é que estamos registrando no dia 1º de maio. Nem sempre foi assim, um dia de festa. A propósito, o 1º de maio sempre foi um dia de manifestação, era um dia de protesto, de reivindicações. Muitos 1º de maios, ao longo da história, resultaram em prisões, em mortes, em encarceramentos. Claro, parte da burguesia entendeu o jogo e aí buscou construir o Dia do Trabalho e deixar de ser o Dia de Luta do Trabalhador, fazendo festas, confraternizações, juntando patrões e empregados num ambiente de harmonia. Mas nem sempre foi assim e vamos falar um pouquinho sobre isso. Em 1884, os trabalhadores em Chicago estabeleceram o 1º de maio como uma data limite para que, dali a 2 anos, 1886, os empregadores, os patrões, dessem as respostas às reivindicações. Dentre elas, a principal, a redução da jornada de trabalho, que era quase sempre 16 horas. Os trabalhadores queriam o quê? 8 horas de trabalho. E me perguntam por que 1º de maio? Porque o 1º de maio era a data de início do ano fiscal, né, das maiores empresas. Então, essa data de início do ano contábil para as empresas, o 1º de maio, era uma referência, como se fosse uma espécie de prazo. 2 anos depois, 1886, como as reivindicações não foram atendidas, em Chicago, os empregados foram às ruas e foram várias as manifestações que resultaram numa greve geral. Vou ler aqui um pequeno trecho de uma declaração de uma das pessoas condenadas na luta pelo 1º de maio, Dia do Trabalhador. Se necessário subir também ao cadafalso pelos direitos dos trabalhadores, pela causa da liberdade e para melhorar a sorte dos oprimidos, aqui estou com mais 11 companheiros. Essa frase foi de Alberto Parsons, um sindicalista anarquista que, junto com outros companheiros, foram condenados à morte. Em 1887, um outro sindicalista proferiu a seguinte frase. Este foi Augusto Spaes. Virá o dia em que o nosso silêncio será mais poderoso que as vozes daquelas pessoas que nos estrangulam hoje. Pois bem, esse episódio conhecido como Os Mártires de Chicago teve o seu, vamos dizer assim, final em 1893 com a anulação da pena de morte a que eles foram condenados. Portanto, descobriu-se depois que foi uma armação, uma coisa engendrada pela polícia local em conluio com os grandes empresários para sufocar o movimento. O movimento todo sindical e o movimento da luta dos trabalhadores tem muita inspiração em Karl Marx. Karl Marx, o pensador marxista, autor do grande clássico O Capital. Então nós tivemos esse episódio que reunia
os sindicalistas anarquistas em 1884 e em 1889, no Congresso da Segunda Internacional Socialista, foi consolidada, vamos dizer assim, a data do 1º de maio. Em 1891, na França, 10 trabalhadores foram brutalmente assassinados porque estavam nas ruas fazendo reivindicações. Nos países africanos, a exemplo de Angola, Moçambique, África do Sul, as manifestações eram reprimidas. Somente a partir da segunda metade da década de 70, em que alguns países africanos, os trabalhadores e trabalhadoras iniciam as comemorações, as celebrações do 1º de maio. Em 1950, 18 trabalhadores foram assassinados pela polícia da África do Sul. No Brasil, o 1º de maio ele começa a ser entendido a partir de 1923, 1924. Em 1925, o presidente da República do Brasil declara o 1º de maio como feriado nacional. Mas em todo o mundo é assim? Não. Na Austrália, Nova Zelândia e em outros países, o 1º de maio não é 1º de maio. O Dia do Trabalhador é em outubro, é em setembro, e tem países que têm datas separadas de acordo com a região daquele país. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas sutilmente foi retirando o caráter revolucionário do 1º de maio, no âmbito dos sindicalistas, para a agenda oficial do seu governo. Assim que, em 1940, ele anunciou o salário mínimo regional no estádio, no campo do Vasco da Gama. E em 1943, ele também anunciou, no 1º de maio, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, no estádio São Januário do Vasco da Gama. E assim por diante. Sempre o 1º de maio era ocupado nas redes de rádio do Brasil para anúncios de benefícios favoráveis à classe trabalhadora. No mundo todo, governos e empresários buscaram dissociar o 1º de maio da luta revolucionária de transformação e colocar o 1º de maio na pauta oficial de governos e de empresas, sempre buscando uma data de confraternização, de boas notícias. Pois bem, até as lutas pela redemocratização do Brasil e depois do Brasil já redemocratizado, no Brasil, as frentes sindicais, as principais centrais sindicais, tinham no 1º de maio a sua data de reunião em praça pública, comícios históricos nas grandes praças, nas cidades brasileiras, para reivindicar, para colocar as pautas políticas, as pautas dos trabalhadores, as pautas dos estudantes, as pautas das mulheres. Com a reengenharia produtiva, com as mudanças das relações de trabalho, provocadas pelo crescente neoliberalismo, o 1º de maio passa a ter uma nova agenda. Não mais as agendas políticas e tão reivindicativas como nos anos 80, mas a década de 90, 2000, 2001, 2002, há uma mudança, onde, desta feita, ao invés dos empresários procurarem fazer a festa, muitas forças sindicais tiveram que usar o argumento da ludicidade, dos grandes espetáculos, de shows e de sorteios para juntar gente, uma vez que a pauta vai cada vez mais sendo esvaziada pela força neoliberal, pelas mudanças da economia, pela mudança do caráter do patronato, né, e das relações de trabalho que fragilizaram a força do trabalhador, reduziram o número de pessoas sindicalizadas, fragilizaram e precarizaram as relações de trabalho, onde cada vez mais o emprego está muito difícil e mantê-lo já passa a ser uma agenda positiva. Mas voltando aos anos 80,
eu quero aqui fazer uma homenagem a um líder negro baiano, brasileiro, morador de Castelo Branco, Nilson Bahia. Nilson Bahia, um representante dos trabalhadores, dirigente sindical baiano, e que com aquela voz forte convocava os trabalhadores em Camaçari, em Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Salvador, toda a região metropolitana, para o grande ato do 1º de maio no Campo Grande. Nilson Bahia. Nilson Bahia tentou uma cadeira de deputado na década de 80, não conseguiu. Eu penso que a Bahia deve este mandato, ou um mandato, a Nilson Bahia. Nilson Bahia é uma referência importante da luta sindical na Bahia. Muitos dos mais novos devem lembrar quando aquela voz forte vibrava e reverberava e nos animava nos grandes comícios do 1º de maio. Eu quero dedicar a Nilson Bahia a tirinha de hoje e quero concluir voltando aos girassóis de Van Gogh. Só que agora eu quero concluir com o girassol de Tony Garrido, de Cidade Negra. Lembrando que o girassol tem a cor amarela, a cor da força da energia positiva, a cor da conversão. O girassol tem a cor da lealdade, a cor da vitalidade, a cor da força da classe trabalhadora que vai vencer. O girassol nos convoca à ajuda mútua, um ajudando o outro. Ninguém larga a mão de ninguém. Os girassóis, um casando com o outro. Esse eu penso que é o papel da classe trabalhadora em momentos tão difíceis. Sejamos girassol de cada parceira, de cada parceiro que está ao nosso lado. Sejamos girassóis nas nossas comunidades. Como girassóis, a comunidade brasileira vai se ajudar e vai conquistar uma sociedade de democracia, de liberdade, de justiça social, onde cada pessoa tenha dignidade, tenha a sua comida, tenha a sua saúde, tenha a sua moradia, e aí sim a gente possa sorrir todos os dias, não só no 1º de maio, mas dizendo: vivemos num país onde aqui tem liberdade, democracia e os trabalhadores e trabalhadoras são respeitados. Os negros e as negras são respeitadas. E a gente não precisa mais acordar todo dia de manhã para contar quantos corpos mortos foram jogados nas valas. Já que pra ser homem tem que